Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Palavra que dá vida ao homem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilha, divulga e manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível, para que juntos nós possamos fazer o canal crescer e possamos alcançar o maior número de vidas possíveis. Lembrando que agora o canal Palavra que dá vida ao homem também tem a sua página no Instagram e você pode clicar no símbolozinho do Instagram diretamente na nossa página ou procurar diretamente lá no próprio Instagram utilizando a sua conta. Palavra que dá vida ao homem agora também no Instagram. Bom, pessoal, para a nossa meditação de hoje nós temos aqui um versículo em Romanos, capítulo 12, versículo 15, que diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Embora esse versículo pareça ser bem simples, ele é no mínimo intrigante e nos leva a algumas reflexões. Primeiro, que chorar com os que choram é uma coisa muito fácil e muito comum, tendo em vista que o homem é um ser emotivo e, por algum motivo, ele se compadece da desgraça alheia. Ele sente a dor da desgraça alheia, da miséria alheia. Então é muito fácil para alguém, ao assistir um programa jornalístico e ver noticiado um evento que trata da miséria, da fome ou de tragédias que vitimaram milhares, centenas ou uma grande massa de pessoas, é comum que o telespectador que esteja assistindo esse jornal, ele se compadeça e ele sinta a dor daquela pessoa. E ainda há aqueles que choram, dada a notícia que está sendo televisionada naquele momento. Então, chorar com o próximo é, na verdade, uma coisa até fácil, é uma coisa até simples, desde que o indivíduo, o receptor, possua, no mínimo, um coração complacente, um coração que sente, um coração emotivo. Então, ele sente a dor do outro e ele lamenta. Então, muitas vezes, quando acontece uma desgraça na vida de alguém, nós vemos pessoas dizer assim: "Ô rapaz, mas o que foi que aconteceu? Eita, logo com ele, logo com ela, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão dedicada, uma pessoa que ajudou tantas pessoas passando por uma dificuldade dessa. Ô rapaz, que situação!" É uma coisa normal, é uma coisa que o ser humano ele automaticamente desenvolve no longo da sua vida por inúmeras possibilidades. Ele realmente pode ser uma pessoa que se sensibiliza fácil, ele pode ter visto isso de perto, ele pode ter vivenciado algo parecido ou semelhante com aquilo que aquela pessoa está vivendo naquele momento, de maneira que ele simpatiza com a dor e ele chora. Ele traz para ele se preocupa e comove as pessoas. Então, quando a gente leva notícias ruins, as notícias naturalmente elas comovem, mas o que a gente vê com menos frequência é exatamente o inverso. Às vezes é difícil a gente encontrar quem se alegre com a nossa alegria, porque a alegria do próximo, ao contrário do choro, ela não comove, ela desperta em algumas pessoas o sentimento da inveja e da cobiça. E muitas vezes, quando a gente se alegra, quando a gente é vitorioso, quando a gente é beneficiado, quando a graça de Deus repousa sobre a nossa vida e quando nós alcançamos as bênçãos de Deus, muitas vezes falta quem se alegre com a gente. Falta quem se alegre pelo carro que você comprou, falta quem se alegre pela casa que você adquiriu, falta quem se alegre com o casamento feliz que você tem, falta quem se alegre com a felicidade familiar que você vive, falta quem se alegre com a sua vida de sucesso dentro da igreja, ou no campo material, ou no campo espiritual, ou na vida sentimental. Às vezes, por incrível que pareça, a nossa alegria ela é alvo de inveja, de inquietação. E muitas vezes as pessoas não se alegram conosco. Muito pelo contrário, elas ficam com o pé atrás. E ficam, às vezes, se perguntando: por que acontece na vida de João, de Maria, de Joaquim e não acontece na minha vida? Por que fulano, ciclano e beltrano, ele é tão feliz, Deus agracia ele de uma forma tão especial e não acontece comigo? É uma coisa natural do ser humano e, às vezes,
falta-me a capacidade de alegrar-me com a vitória do meu irmão, de me alegrar com a felicidade do meu irmão, de me alegrar com as bênçãos que Deus tem concedido a ele. E a Bíblia nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram. Seja feliz porque o seu irmão foi abençoado. Seja feliz porque a sua irmã foi abençoada. Porque, como a Bíblia nos ensina, nós somos membros de um mesmo corpo. E se o corpo vai bem, todo o corpo, se um membro vai bem, todo o corpo está bem. Então tem que funcionar dessa forma. A alegria tem que ser mútua, recíproca, sem falsidade, sem leviandade, sem mentira, sem enganação, sem farsa. De fato, eu tenho que estar alegre com aquilo que Deus tem feito na vida do meu irmão. Você tem que estar alegre com aquilo que Deus tem feito na minha vida. E nós temos que estar alegres com as vitórias e com as bênçãos alcançadas por todos aqueles que buscam a presença de Deus e foram de alguma forma ou de alguma maneira agraciados por Ele. Porque alegrar com a alegria do meu irmão significa dizer que eu estou em harmonia com Ele, que eu vivo bem com Ele, que eu não tenho inveja daquilo que Deus fez na vida dele. Muito pelo contrário, eu tenho o incentivo e a certeza que se Deus fez na vida dele, fará na minha. Que se Deus alcançou a ele, alcançará a mim. E que se a vitória chegou para ele, chegará a mim. Veja que é totalmente diferente do que a gente imagina. Então, meu querido, minha querida, saiba que a sua alegria é minha alegria e a minha alegria tem que ser a sua alegria. O interessante é que muitas vezes faltam pessoas para rir conosco, para se alegrar conosco. Tanto é que muitas vezes fazemos festas de aniversário ou algum tipo de festa de comemoração. E às vezes, pessoas que convidamos e pessoas que queremos que estejam lá conosco, elas não podem ir. Elas têm um compromisso, elas têm uma outra coisa para fazer. Mas um dia, essas mesmas pessoas podem estar reunidas, todas juntas, para presenciar ou para participar de um velório. Às vezes, nos falta tempo para rirmos e nos alegrarmos com pessoas importantes na nossa vida, mas em um momento, às vezes nos encontramos diante de um caixão, diante de um sepulcro, velando uma pessoa amada, e naquele momento entendemos e percebemos que o tempo de nos alegrarmos acabou, foi embora, cessou, e realmente estamos agora todos reunidos para chorar. Que nós não esperemos esse momento acontecer, mas que nós comecemos agora, hoje, nesse instante, neste momento, se alegre com a vitória do seu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus.